Fala pessoal, beleza? Deixa eu falar aqui com vocês então a respeito. Hoje esse vídeo, nós estamos em 4 de outubro, domingo, 4 de outubro. Nós vamos falar a respeito de probiótico e pré-biótico. E juro que eu não vou mais bater esse negocinho ali não. Probiótico e pré-biótico. O que é? Para começar a falar a gente precisa entender do que nós estamos lidando. Para que serve? O que é? Quando se fala em bio, pessoal, quando se fala em bio, é vida, ok? Então, é vida. Quando se fala em biótico, biótico é vida. É uma vida que proporciona a vida de outra vida. Tá? O biótico, quando se fala em biótico, né, é algum animal que na sua hierarquia, no seu meio, né, na sua flora, ele gera vida, ele gera comida para um próximo elemento. Tá? Então, quando se fala em probiótico, a gente tem um sistema aquático, que nele tem as nossas biologias, né? Tem as nossas biologias aeróbicas, que requer o ar, né? O ar de aeróbica requer oxigênio, e o anaeróbica, que não gosta de oxigênio. Então as nossas biologias, elas estão ali trabalhando e tudo, mas aí o ser humano entra naquela parte dele precisar criar demais, fazer uma super concentração, um cultivo super intensivo, intensivar demais, colocar muita vida num ambiente só. Aí você precisa também fazer uma complementação, digamos assim. A gente precisa fazer a gente precisa dar um suporte, tá? Garante a alimentação de outro. Pronto, aqui. Quando se fala em biótico, o biótico nada mais é do que garantir, um alimento, é uma vida, é uma biologia, tá? Que garante a alimentação de outros seres biológicos, né? Então, quando se usa, quando eu tenho um sistema que está entrando em colapso, biologicamente dizendo, e eu não consigo suprir, aí a gente vem com suporte. Então eu tenho um processo, eu vou falar aqui no linguajar de todo mundo, eu tenho uma caixa d'água, ok? Com 100 elementos, 100 tilápias, vamos tentar agradar a grande maioria. Eu tenho uma caixa d'água com 100 tilápias e hoje elas já estão com 400 para 500 gramas. E aí eu vou perdendo a mão, não tem mais o que fazer, eu vou morrer tudo? Não, eu compro um probiótico. Tá? Então, aí sim. Agora, eu sei, aí esse probiótico, na exata medida, precisa ser um negócio bem assertivo mesmo, porque muito, você jogou dinheiro fora, pouco, não resolveu nada. Pouco eu não tenho a continuidade para poder manter os outros seres morrendo, a cadeia de toda a biologia vai por água abaixo, como ela já ia de qualquer jeito. Então, isso aqui é para afinador de piano. O cara tem que ser bom, mas com vontade. Não estou falando que vocês não sejam, estou falando que a sutileza, o capricho, a perfeição aqui, só a perfeição proporciona manter a vida dos outros elementos, dos outros seres. E não fazendo esse papel, não adiantou nada, você jogou dinheiro fora, não resolveu nada, e é o que eu canso de ver. E eu fiz aqui no meu e quebrei a cara também, só joguei dinheiro fora, porque eu comprei um probiótico. Então assim, aí beleza, então aí você fala assim, tá, e o pré-biótico? O pré é antes, né? Eu sei que vai dar ruim, eu já entro com pré-biótico na ração e tal. Hoje já tem muita ração vindo com pré-biótico. Pô, Carlos, o que você acha? Até teve um vídeo no YouTube, tirei esse vídeo daquele, né? Eu falei, não, eu vou complementar esse raciocínio, porque para os meus seguidores, né, eu acho que pode ser mais simples. Eu acho que o pré-biótico, gente, na ração que vem lá, pré-biótico,
como um deles também não acredita tanto, eu acho que ele não está, sou fã dele, do trabalho dele, eu acho que ele não está errado nesse sentido. Eu não acredito em ração, quem dirá em prebiótico ou em ração. Hã? Faz as contas. Se eu já não acredito na qualidade boa das nossas rações para a piscicultura, a carcinicultura eu não vou falar porque eu nunca comprei, porque eu acho cara demais, eu acho que não está no meu alcance, eu acho que eu não sou bobo o suficiente para comprar um saco de ração de 25 quilos por R$ 400. Então isso eu nem tentei. Então se eu não tentei, se eu não experimentei, se eu não fiz exame, testes, experiências, eu não posso falar. Então não vou nem falar a respeito da comida para o camarão, da ração para o camarão. Mas para a ração, hoje está vindo algumas rações querendo ganhar mercado com indicativo de pré-bióticos. Aí de repente eu acho que se for para ganhar mercado no mesmo preço, bom, peraí, eu tenho ração A por 70, eu tenho 25 quilos, eu tenho a ração B também por 70, só que ela vem com pré-biótico. Na dúvida, eu vou experimentar, não custa nada, é o mesmo preço, né? De repente eu fidelizo com o cara, com o fornecedor de ração, e aí a gente fica bem, os peixes tendo uma melhoria na minha escala, como é que se fala, nas minhas medições, né? Nos meus gráficos de medições, e os meus peixes melhorando, porque eu entrei com a ração que nela indicava um pré-biótico aplicado nessa, beleza, eu não vou falar de caloria, eu não vou falar de nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Yakult, aquele Yakult, com lactobacilos vivos, nada mais é do que um probiótico. Ali esses vão servir de alimento para a sua biologia intestinal. Então ela restaura, ela dá um upgrade nas biologias do seu intestino, ela ajuda sim, química e cientificamente falando, funciona muito bem. Mas assim, para nós piscicultores, Carlão, você usaria? Não. Você acha que o brasileiro, o mero mortal que está me assistindo, parceiro desse canal, eu acho que a gente foge disso, né? Eu quero um sistema pragmático, eu quero um sistema prático, eu quero um sistema para vocês todos, eu quero um sistema barato, principalmente barato, o primeiro assunto é barato. E aí se eu tiver que agregar mais um produto no nosso, eu não acho que agrega, eu acho que não. Isso aqui sabe para quem quer? Isso aqui eu vou explicar para vocês. Isso aqui foi entendido por um país, por exemplo, igual o Japão, né? Tem um perímetro territorial muito pequeno, né? E eles precisam, um povo, né, relativamente muito maior que o nosso, né? Muito mais população do que a nossa. Então eles precisam concentrar, eles precisam fazer um super intensivo, sim, porque senão não vale, senão realmente não. E aí quando veio esse super intensivo, eles tiveram que recorrer a um auxílio biológico, né? Agregando nas águas e nos peixes, para poder fazer essa complementação, fazer com que todo o processo da cadeia viva daquele meio ambiente se mantenha, né? Para que não entre em colapso todo o processo biológico, a gente complementa. Quem conhece, eu não, porque eu tentei, não adiantou nada, não mudou nada, absolutamente nada, fiz esse pozinho aqui, não vale a bosta nenhuma. Pensei, né, não vou falar nome porque não é o caso, mas por quê? Porque o meu sistema não estava com deficiência biológica. Não, o sistema não era um problema de falta, de desequilíbrio, de desencontro. Eu só não tinha área para complementar a biologia, eu só não tinha espaço, né? Não adianta eu fortalecer as minhas biologias se elas já são satisfatoriamente, só que elas não têm lugar para se afixar. Então nem as biologias aeróbicas, muito menos as biologias anaeróbicas, não tinham onde se afixar. Não adianta eu fortalecer, não adianta eu dar Yakult para uma criança, não é o caso, mas assim, não adianta eu dar só Yakult para uma criança. Eu vou fortalecer a flora intestinal? Vou. E daí? Ele não comeu mais nada, só o Yakult, por exemplo, né? Os lactobacilos vivos, tá, mas então dá Yakult e corta a comida. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. A biologia está top, mas
E a comida, para eles poderem fazer a metamorfose e absorver para o organismo o que ele entende que seja necessário? Não tem, então não adiantou nada. No meu caso, eu não tinha onde elas se afixarem, né? Eu não tinha onde elas ficarem. Aí eu entrei com o sistema da cabeleira e aí as coisas foram se acertando. Eu falei, peraí, a não ser que eu colocar 10 tanto dos peixes que eu tenho já hoje no meu sistema, aí talvez, né? E 20 espaço, né? Se eu coloquei 10 tanto a mais de peixe, eu preciso de 20 espaço a mais de vasos comunicantes, cabeleira, escova, esponja, qualquer outra coisa que você quer, menos tijolo, menos bloco, menos pedra, gente. Pedra é para fazer concreto. Não usa pedra não. Não vou falar mais disso não. Então assim, se eu tivesse que viver disso, e só tivesse esse meu espaço que eu tenho hoje, para poder subsistir, aí sim eu teria que entrar com probiótico, pré-biótico, e junto um probiótico nas contas certinhas e ir fazendo as coisas para manter todos os seres em boas condições. Porque, por exemplo, eu vou só tentar complementar. Eu tenho o ciclo do nitrogênio. Amônia, nitrato e nitrito. Beleza? Tudo nós estamos falando de biologia. Tá? Quem faz essas conversões todas é o processo biológico. Por isso que eu falei, quando se fala em sistema RAS, a base de tudo, esse aqui deveria estar em letra maiúscula, biologia. Quais? As duas. E aí por quê? Porque a biologia, uma modifica, ela converte, por exemplo, a biologia aeróbica, ela converte a amônia para o processo do nitrito e do nitrato, consequentemente, que a biologia anaeróbica, na regra biologia, a amônia, quem elimina a biologia aeróbica, aquela com aeração. Aí vai sobrar um subproduto, chama amônia, nitrato. Chama nitrato, eu preciso lembrar das ordens. Nitrato, quem faz? A biologia anaeróbica. Quem converte? A biologia anaeróbica. Converte no quê? Converte na amônia, nitrato, nitrito. Quem finaliza o nitrito? Quem extingue o nitrito? As plantas. As plantas, e com o tempo elas se dissolvem no ar, na troca, né? Por isso que um filtro rizosférico é bastante interessante. Mas vejam vocês, se eu tenho uma retirada de sólidos raros, se eu tenho uma conversão boa, eu não chego a ter um nitrito, eu não chego a ter pico de nitrito. Entende? Então assim, as biologias aeróbicas, elas vão converter, mas também vão agregar, elas vão se desenvolver, elas vão comer, elas vão crescer, então elas vão gastar. Digamos que eu diria, já, o que sobra, a conversão para o próximo elemento, eu diria 30%, 40%, vamos falar 30%. Então a biologia, ela pegou a amônia, daquela amônia que ela extraiu, ela converteu, se alimentou, tá, o resultado, que é nitrato, só sobrou os 30%. Por quê? Porque a amônia cresceu, comeu, cresceu, tudo fez a conversão dessa amônia, a biologia anaeróbica. E a anaeróbica que não requer, não gosta de oxigênio, também nenhuma das duas gosta de luz, as duas não gostam de luz, e essa não gosta de oxigênio, ela pega esse resultado que a biologia anaeróbica converteu e também converte para ela poder se desenvolver, ok? E o resultado é quase nada. Então assim, se você tiver pico, abra uma área, ou põe planta ou deixa ventilar, oxigenar bem, que esse vai se dissolver. É tão pouco que nem chega a preocupar. Tá? Para um sistema que está redondinho, que não teve processo interrompido, nem muito menos na biologia aeróbica, também não teve erro no processo das biologias anaeróbicas, o resultado é quase nenhum, você não precisa nem da planta nem nada, deixa o barco correr. Estou falando, gente, de uma maneira muito simples, estou tentando sintetizar de uma maneira bem básica, bem ABC da história. Se for aprofundar, entra nome difícil, complica. Aqui não é para complicar, aqui é para simplificar e baratear. Então, eu não usaria,
eu usaria se fosse no mesmo preço, se viesse no mesmo preço, agregado na ração, junto com a ração, se funciona ou não, a gente vai ver a cada caso, porque às vezes o fabricante está no estado, manda lá para o outro estado, lá no caixa-prego, vai chegar lá, não vai ter processo pré-biótico nenhum, porque já aquela biologia já não conseguiu se manter ali por conta do calor no trajeto, por conta do choque térmico, por conta de N motivos, esse processo deixa de ter eficiência na aplicação na ração. Pode ser jogado antes, junto com o processo quando você está fazendo a ciclagem e tal, acho que de repente se você vê que vai fazer um super intensivo, que eu duvido, eu acho que a ganância atrapalha mais do que beneficia. Então eu não recomendo a ganância, eu não recomendo tentar achar que... Não, nós temos espaço. O nosso problema que não viabiliza isso aqui, nós temos terras para todo lado. Né? Você chega no seu cliente, deixa eu fazer um tanque aqui, tal, não vai atrapalhar, vou cercar, vai ficar bonitinho. Deixa, faz aí. Nós temos... Diferente do japonês, o japonês não tem, ele mora um em cima do outro, numa caixinha pequenininha, não tem nem onde ter vaso. Né? Então assim, lá beleza, funciona bem e tal, num ambiente fechado, numa estufa, no Rio Grande do Sul talvez, né, um processo super intensivo, que eu quero pôr para arrebentar, porque eu conheço a proporção, eu sei, eu já tenho intimidade com o volume de peixe que eu tenho, com o volume principalmente dos resultados, principalmente da biologia que eu tenho, então eu sei o quanto eu vou adicionar para poder manter esse equilíbrio e manter todos os seres em boas condições, porque eu estou alimentando todo o processo, né? Um probiótico, ele alimenta todas as biologias envolvidas nesse ciclo. Tá? Resumindo, é o nitrogênio, é o ciclo do nitrogênio. Tá? Então, ele veio para auxiliar. Sim. Auxilia? Sim. Para quem sabe, eu não sei. Para quem tem muita manha, eu não sei. Dizem que sim, né? Os sabidos dizem que sim. Mas eu acho que é mais uma opção para poder você gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. E se você tiver um volume que você consiga administrar legalzinho o seu processo no sistema RAS, eu posso ter 12 tanques. Eu posso ter uma retirada, uma despesca por mês. Né? Se você administrar no volume certinho, se você tiver o seu processo biológico, a sua área de biologia, tanto aeróbica quanto anaeróbica, na condição que suporte você colocar, sei lá, 15 mil litros, 2 toneladas, eu acho que é bacana, eu acho que tem tudo para funcionar se você... E você ir se acertando, não, pô, 2 toneladas para 15 mil litros foi muito, ou foi pouco, e aí você vai dançando conforme a música, eu preciso melhorar a minha biologia, você tem uma área grande para isso, você tem espaço, você não precisa recorrer a mais um recurso. Não é jogado fora, não, porque o prejuízo é muito pior. Mas você não precisa recorrer, porque você tem até umas... Se você for uma pessoa perspicaz, se você for uma pessoa que fica o tempo todo analisando, que é o que eu venho tentar pedir para vocês, analisem, verifiquem, faça testes em 50% para ver como é que está indo, a cada 2, 3 dias, o peixe mudou, o clima mudou, acompanhe e tal, fique em cima, não vai precisar disso. Tá? E quem precisa disso é porque sabe que vai precisar, já está preparado, é uma munição a mais no pente. Né? Vou sintetizar, vou simplificar, agora numa área que eu conheço bastante, até muito mais do que a própria carcinicultura ou piscicultura, é a linha automotiva. Esse aqui, gente, vamos supor, você tem um carro, você tem um golzinho e você quer que ele corra mais. O que você faz? Meta um turbo, beleza. Adianta você pôr um turbo se você não esfriar o motor? Então é como se fosse um complemento. O turbo, só o turbo não adianta. O turbo vai injetar mais, vai pressurizar o oxigênio, o ar, né? E vai esfriar esse ar para poder condensar mais moléculas de ar num ambiente só, e a pressão vai empurrar mais oxigênio dentro do cilindro, e com isso a explosão fica mais forte, consequentemente o resultado do carro também fica mais forte, a marcha, ele ganha mais velocidade, porque a marcha pode ser trocada antes, mas se eu não tiver um projeto devidamente bem montado, com óleo, pressão de gasolina,
cuidado com o sistema de arrefecimento, porque se eu rodo mais, se eu tenho mais pressão, se eu tenho mais força, se eu tenho mais giro, eu também tenho mais caloria, eu também tenho mais... Então, quando a gente... Aí, nesse caso, você montando o sistema de arrefecimento, o intercooler, e isso e aquilo, nada mais é do que como se fosse o probiótico. Então você tem o sistema de carcinicultura ou de piscicultura, né? É bem mais usado na piscicultura. Então você tem um volume, aí você precisa corrigir, é para isso que serve tanto o probiótico quanto o pré-biótico. O pré-biótico você não, já vem trabalhando com ele previamente, né? Por isso o pré-biótico, e aí você já vem trabalhando com ele previamente para não ter perigo de faltar alimento para o ciclo dos outros seres. Então você, como se fosse uma segurança a mais. Mas se você tivesse um processo, se você tiver um sistema de grande concentração, super concentrado, muito peixe num lugar só, e aí entra muito processo de oxigenação, muito processo de retirada de sólidos o mais rápido possível, e ainda você tem que complementar com bio. No final da história, eu acho que se você fizer isso, subdividir isso em onde você tem biovida de peixes propriamente dito, né, produto final que você vai vender, se você tiver isso num tanque de, sei lá, 15 mil litros, você tiver um volume que você precise aplicar o probiótico ou o pré-biótico, subdivida isso, né, faça outros 2 tanques, subdivide, né, mantenha a sua biologia simplesona, aumente na proporção. Se você aumentou 2 tanques, você aumenta 2 volumes de parte para cabeleira ou para filtragem biológica, tanto aeróbica quanto anaeróbica, e está resolvido. Deixa o barco tocar devagarzinho, você vai só controlando, só olhando, né? Então é isso. Resumindo, é isso. Conforme as coisas forem evoluindo, né, nós formos aprendendo, eu acho que no Brasil não vai usar nunca, em todo caso, né, se você fizer uma indústria de peixe num centro comercial, numa grande capital, igual eu aqui na capital, se eu tiver uma área lá de um campo de futebol e precisar produzir e tal, eu recorreria ao probiótico e ao pré-biótico principalmente. Caso contrário, eu não acho necessário. Eu acho que isso é bom para quem não tem espaço, para quem quer fazer uma super concentração. Eu fugiria o máximo possível, né, de um processo que aumentaria os meus custos, né, porque a gente não sabe nem da venda final. Não dá para pôr a mão na fogueira no Brasil. Às vezes está indo bem, daí a pouco o preço vai lá, os intermediários vão lá e derrubam o preço. Você vai vender para quem, filho? Aí você fica com um punhado de peixe, numa super concentração, custando uma fortuna por dia para manter aqueles peixes ali, entre probiótico, pré-biótico, e isso e aquilo, e energia, e mão de obra, e mais energia, quando você vai ver. Então assim, devagarinho que a gente chega lá, beleza? É isso aí. Quem está curtindo aí, ajuda o canal, por favor, mantenha a gente sempre aí assista a gente, acompanhe. Tenha dúvida, pergunta, tá? Inclusive eu vou colocar a data nesse vídeo, no começo desse vídeo. Desculpa falar tanto, mas não tem como explicar se não falar, beleza? Outro dia eu estava num canal, o menino comentou e tal, não, mas eu escuto os 9 minutos, que eu tinha falado 9 minutos, deu sorte, porque eu costumo falar 17. E aí ele brincando e tal, eu falei, não, mas é isso, não, mas eu não estou brincando não, eu assisto, eu escuto mesmo, eu curto mesmo. E eu acho que é bacana isso para poder aprender, né? Perguntando, escutando, perguntando, aí a gente vai aprendendo. A gente não joga dinheiro fora, né? Eu falo muito, você escuta pra caraca, fica de saco cheio, mas não joga dinheiro fora. O que você escolhe? Valeu? Um abraço, Deus abençoe todos vocês e os seus familiares. Fiquem com Deus.